Ontem eu fui pro bar pela primeira vez em muitos anos em São Paulo, sem ser para um evento de influenciador, sem ser para eu tirar foto, para me aparecer. E eu pensei em tanta coisa, porque já tem tanto tempo que não acontece isso. Acabou não tendo aula de teatro e a gente foi pro bar. Deixa eu te contar essa história. Gente, olha como é que eu tô. Sério, preciso compartilhar uma coisa com vocês. Tô com a maquiagem de ontem ainda na cara. Eu já vou fazer 9 anos de internet mês que vem, dia 22 de dezembro. Faz 9 anos que eu comecei aqui no YouTube. E eu comecei no YouTube, vim pra São Paulo um ano depois. E a minha vida começou a ser internet. Começou a ser isso, né? Eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo, eu fazia uns rolês, assim, muito legais. Ia pra umas boates, assim, tipo, eu lembro que ia pra uma boate que chamava DJ Club, que eu conseguia entrar de graça. Aí era mó maneiro, né? Porque eu não pagava. Eita, caminhão. E eu ia, tipo assim, todo final de semana, sabe? Eu ia muito com o Caio. A Beta. Ai. Só que aí, eu tinha cabelo roxo na época. E aí eu comecei a bombar na internet, no YouTube na época. E foi bem a época do Gordofobia Não É Piada, não sei se vocês lembram. E aí, mano, as pessoas começaram a me reconhecer muito na rua e eu não lidei bem com isso, sabe? Não lidei bem ao ponto de que, tipo, tive que fazer terapia pra entender por que que eu tava. Tipo assim, alguém me reconhecia na rua, falava, ai, Alexandra, não sei o que, aí eu. E eu começava a chorar, tá ligado? Eu não me dava bem, assim. Não sabia como. O que fazer. E eu achava que eu tinha que parar a minha vida, que eu não poderia, tipo, fumar, beber, estar na festa e tal, na moral. Aí eu fiz muita terapia pra isso. Eu lembro que foi uma época também que tudo que eu falava de gordofobia era muito polêmico pras pessoas. Tipo assim, muito polêmico, muito polêmico. Aí faziam live. Tipo, eu lembro que a Web TV brasileira fez live com um médico aí querendo que eu participasse da live. E eu assim, gente, vocês querem acabar com a minha saúde mental, que eu não sei o quê. Enfim, e aí, desde que tudo isso começou, a minha vida em São Paulo, que sempre foi uma coisa que eu queria muito curtir, que eu queria muito me divertir, sabe? Se tornou uma vida de trabalho, ok, né? É essa é a ideia. Mas se tornou uma vida de exclusão. Eu lembro que eu cheguei, comecei a chegar para as minhas amigas que eram famosinhas, assim. E falei assim, amiga, como é que você faz para ser famosa? Tipo, pra onde você sai? O que que você faz quando você é famosa, quando as pessoas te conhecem muito? Aí ela falou assim, ó, a gente fica em casa. E, gente, eu tô falando isso, eu não sou a Anitta, não. Mas naquela época, muitas pessoas em São Paulo falavam comigo, e aquilo pra mim já era demais, tá? Então isso começou a me pegar muito. E assim, várias amigas minhas conhecidíssimas me dando essa dica, ó, fica em casa. Mano, fica em casa. O negócio é rolê na casa dos amigos, rolê na casa dos outros, só vai em festa de influenciador, festa de famoso. E eu perdi esse contato com a rua. Eu perdi esse contato com as festas que eu gostava de ir. Eu perdi esse contato com uma parada que é muito meu, assim, carioca, que é de sair, conhecer gente estranha, se conectar com pessoas, sabe? E eu perdi muito isso, sabe? Tipo, até de ir no mercado. Eu lembro que foi uma época muito difícil. Todo mundo me conhecia. E eu não tava bem da cabeça. Eu não tava bem da minha cabeça. Não tava, não tava. E isso foi me afetando muito, assim, muito, muito. Por que eu tô falando tudo isso? Porque ontem eu tô fazendo teatro, né? Eu comecei a fazer teatro esse ano. E aí ontem a gente foi pra aula de teatro, só que choveu o universo em São Paulo. E quando a gente chegou lá, tava sem luz. E aí, a galera falou assim: olha, do outro lado da rua, ali naquele bar ali, tem luz, bora pro bar? Aí eu falei: vamos. E foi muito legal, porque, primeiro, não tinha muito o que fazer mesmo, tava sem luz. E tava chovendo, então não tinha como ir embora ali, já demorei pra caramba pra chegar.
Falei, vamos pro bar. Comecei a conversar com a galera, tipo, que a gente vai ficando amigo, né, conforme vai passando as aulas e tal. E aí eu me dei conta que eu não lembrava qual foi a última vez que eu sentei num bar em São Paulo pra beber uma cervejinha e ficar de boa com as pessoas, sem ser um rolê de trabalho de influência. Porque eu sou muito grata por ir em eventos tipo o Baile da Vogue, tipo a Farofa da GK, tipo eventos grandiosos e que são incríveis. Carnaval, tudo isso. Mas esses eventos todos são eventos onde a gente se preocupa muito com a nossa imagem. A gente se preocupa muito se a gente já fez o post, se a gente já fez a foto, se a gente fez o vídeo, se a gente tá conectado, se a gente vai fazer um networking direito, se a gente vai conversar com as pessoas e isso e aquilo. E esse evento de ontem não foi um evento, né? Foi uma aula que não aconteceu e aí. Tirei toda a maquiagem. E aí virou um. E virou um bar. Foi tão gostoso, assim, sabe? Conhecer pessoas novas. Tá sendo tão interessante, por exemplo, esse lance do teatro, de conhecer pessoas novas e, tipo, que tem outras vivências, que tem outra vida, onde eu não preciso ficar me fazendo, sabe? Porque esse rolê da influência, a gente tem que ficar se fazendo. A gente tem que ficar demonstrando o tempo inteiro o que que a gente tá trabalhando, o que que a gente é. Aí se você some por um tempo, você meio que se mata na internet, você não pode fazer isso. Então, é legal você lidar com a vida real, com as pessoas de verdade, sabe? Todo mundo é de verdade, mas com problemas de uma vida real, não problemas da internet ou do tipo de gente muito famosa. Lidar com histórias reais, com pessoas de verdade, assim, que tipo. Por exemplo, a gente tava falando sobre isso ontem, né, no bar. Eu não conheço, tem um outro amigo meu que também que é influenciador, que tá nesse rolê do teatro e tal, também foi pro bar com a gente ontem, o Bruno. E a gente falou, cara, no nosso meio, a gente só sai com pessoas que são do nosso meio. Então, eu não tenho muito. Tipo assim, eu não troco muita ideia com uma pessoa CLT, corporativa, que tem hora pra entrar e hora pra sair do trabalho. Isso não tá muito no meu rolê. Não são pessoas que eu conheço tanto, assim, que estão nesse lugar do tipo de um trabalho mais corporativo, mais certinho. E que tem, às vezes, por exemplo, só no teatro a oportunidade de soltar suas feras e de viver uma parada e tal. Que a gente, como influenciador, já é um pouco mais ridículo nesse lugar, né? A gente já se solta mais, a gente já faz um monte de dancinha, ou não sei o que não sei o que lá. A gente se solta mais, a gente tende a ser mais ridículo, né? Porque a gente já tá se mostrando na internet. E eu brinco que a gente é ridículo. E eu acho isso um ponto positivo, na verdade. Pro teatro, entendeu? Que a gente já se joga mesmo, a barreira da timidez ela já é mais vencida, sabe? E, por exemplo, no teatro tem uma galera muito tímida, que tem uma outra vida, um outro mundo, que vive outro mundo. E isso é muito legal. Aí tem gente que é enfermeira, tem gente que é agrônoma, tem cabeleireiro, tem modelo, tem gente que trabalha com coisa de política, tem gente que trabalha com. Foi mal, gente, que eu tô tirando aqui da boca. Tem gente que trabalha com várias carreiras, assim, diferentes. Advogada, tem uma musicista, tipo, a galera que tá na faculdade ainda. É muito legal. É muito legal se conectar com pessoas e ouvir outras histórias. Eu acho que a gente perde isso. A gente perde isso. E quem não tá nesse rolê, por exemplo, de influência, de conhecer pessoas famosas, de fama e tal, acha que esse é o rolê. Acha que isso é a parada. Porque a gente que é influenciador até faz isso, né? A gente faz a pessoa se sentir insatisfeita que ela deveria estar naquele lugar porque, gente, vocês têm que vir pra cá, é incrível aqui, aqui é tudo. Ai, meu Deus, e é mesmo, pode ser tudo, incrível, maravilhoso. Só que não é só aquilo que existe, não é só aquilo que tem que ser, não é só aquilo que é vida.
você ter uma história na internet, você ter coisas suas gravadas na internet, você ter altos e baixos seus publicados e gravados pro resto do mundo para sempre, que você não pode apagar, é um preço muito alto. É um preço muito alto. Então, tem um lado muito bom, assim, de tudo isso, claro que tem. Mas é um preço muito alto você ser impedida de fazer certas coisas, porque senão vai parecer isso, vai parecer aquilo. Ou você ter medo de fumar um tabaquinho e as pessoas fotografarem e aí quererem, sei lá, fazer alguma coisa com você. Você ter medo de ser você. Então, de certa maneira, todo mundo que tá na internet, de alguma maneira, é editado, é óbvio. É editado, não é a pessoa de verdade. Não tem como a gente ser a gente de verdade o tempo inteiro aqui. Porque senão a marca não contrata, porque senão as pessoas não vão gostar, porque senão vai ficar parecendo uma coisa que não é, não sei o quê. E sempre é isso. Sempre. O que eu tô falando pra vocês aqui, por exemplo, é uma parte de quem eu sou. Isso não é 100% eu. E foi isso que, voltando à história inicial, me fez entender lá na terapia, quando eu comecei a ser abordada na rua e eu não sabia lidar, que eu poderia sim, simplesmente ter uma personagem de mim mesma. Meu terapeuta virou pra mim e falou assim: Alexandra, você precisa ser agradável e tratar bem a pessoa que te abordar, sem chorar, sem ter medo e tal. Eu falei: mas como isso? Aí ele falou: seja uma personagem de si mesma. Como você reagiria se alguém te abordasse agora? Aí eu falei: ah, assim, assim, assado. Ele: então grava isso e seja sempre essa pessoa, sempre reaja dessa mesma maneira com as pessoas. Eu falei: tá, mas isso não é ser falsa? Ele falou: não. Isso é você treinando pra você guardar o seu melhor pra você dar pras pessoas, porque as pessoas sempre vão ter o seu melhor e você não vai precisar expor o seu íntimo. Porque eu começava a desandar a falar, sabe? E aí isso foi muito bom, isso me treinou muito a terapia pra eu entender que eu posso guardar uma parte muito boa de mim pra quando alguém falar comigo. E isso não necessariamente me expor, não necessariamente me machucar ou de eu ficar confusa com o que tá acontecendo. Isso já tem muitos anos, né? Mas me ajudou muito. Ai, nem sei o que eu tô falando um monte de coisa, tô compartilhando com vocês, espero que vocês gostem aí desses pensamentos, quero saber o que vocês acham. Comenta, compartilha. Vocês preferem vídeo assim ou vídeo de eu reagindo coisa? É que não dá pra ter uma história todo dia, né? Dá pra reagir a coisa todo dia. Reagir a coisas são legais porque são histórias também. São histórias que a gente tá ouvindo de pessoas reais. E que a gente tá ali só querendo entender o que tá acontecendo, sabe? Né, Blanca? Ei, Blanquinha, dá um beijinho aqui pro pessoal, Blanquinha. Dá um beijinho aqui pro pessoal.